Não espere a tempestade para começar a construir a sua fé. Vamos juntos ler isso aí? Não espere a tempestade para começar a construir a sua fé. Isso é bom para dizer para quem está do lado, né? Diga para quem está ao seu lado: não espere começar a tempestade. Não espere ela chegar para você começar a construir a sua fé. Você já entendeu sobre o que nós vamos falar? Dizem aí fora que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Agora, uma imagem com palavras já ficou claro, né? Onde nós vamos navegar nesta manhã. Então, que você possa já abrir seu coração, estar, firmado nesta palavra, porque assim como Noé, nós vamos ouvir muito sobre isso hoje. Nós não vamos esperar começar a cair gotas de chuva para começarmos a construir a nossa fé. Não. Deus já está nos dando sinais, Deus já está nos dando direção para que nós possamos construir a nossa fé nele. Você recebe essa palavra? Diga amém. Eu vou começar lendo e você vai acompanhar comigo na sua Bíblia ou na tela o que diz em Hebreus 11, o verso 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente, Noé era temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, na qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu quero dizer para você que a mesma fé que a Bíblia fala, que Paulo está dizendo aqui, é a fé que nós temos. Que você possa curvar sua cabeça nessa hora, falar com Jesus, porque essa palavra já está abençoando os nossos corações. Pai, te rendemos honras, louvor, te rendemos, Jesus, todo dom perfeito, toda dádiva, tudo vem de ti, tudo é para ti, por meio de ti são todas as coisas, e agora nós aquietamos o nosso coração, a nossa carne talvez se ainda está inquieta, Jesus, todo sono, todo cansaço, tudo isso nós repreendemos, subjugamos agora ao Espírito, Jesus, porque nós queremos ouvir de ti, Pai. A voz, a direção, o milagre vem da tua voz, a tua voz produz milagre, que através dessa mensagem o Senhor fale aos nossos corações, que nós saiamos daqui, Pai, totalmente renovados, firmados em ti, porque a tua palavra não volta vazia. Usa a minha vida, mas humildemente não seja eu, mas o Senhor em mim, a falar com a tua noiva, Jesus. Estamos prontos para lhe ouvir, por isso eu oro em nome de Jesus, e aqueles que amam a Deus digam amém. Amém. Obrigado, Bispa Silmara, glória a Deus, louve a Jesus. Estamos gratos a Deus por essa manhã. Irmãos amados, povo de Deus, família bendita, homens que foram e mulheres comprados pelo sangue vertido na cruz. Eu creio que todas as pessoas que têm o mínimo de discernimento espiritual, o mínimo, não precisa ter muito não, o mínimo de discernimento espiritual, uma pessoa pode constatar que nós vivemos hoje numa época semelhante à época de Noé. E é sobre isso que eu quero começar a destrinchar com você. O que a gente vive hoje? Concorda comigo? Corrupção. Uma corrupção generalizada. Não é uma corrupção pequena em um órgão só. É algo de forma generalizada. Violência banalizada. Desobediência a Deus. E a desobediência a Deus, ela não é algo olhado mais como uma surpresa. Hoje a desobediência a Deus é algo que se tornou normal. Normalizaram as pessoas serem desobedientes a Deus. Se bem que a Bíblia diz isso, né? Nos últimos tempos as pessoas iam ser desobedientes aos pais, iam ser insubmissos. Enfim, isso tudo a gente está vivendo. Uma geração que nós vivemos é uma geração que zomba da fé, que desacredita da verdade, que vive como se não houvesse juízo. Se você der uma volta por aí, pelo mundo, se você pegar a sua rede social, seu smartphone, você vai ver que é exatamente assim como vive a geração atual. Parece que não há juízo, parece que não há mais responsabilidade, nada. Então, assim como nos dias de Noé, eu creio que Deus está levantando homens e mulheres justos. Tem homens e mulheres justos aqui nessa manhã, só para ter uma noção? Eu creio que Deus está levantando essa geração que, mesmo sendo minoria, porque essa é a verdade, a maioria são os ímpios, são os filhos de Deus. Enfim, mesmo sendo essa minoria, são homens, são mulheres que ainda ouvem a voz de Deus. E que, por ouvirem a voz de Deus, Gaz e Marli, estão construindo a fé inabalável. Estão protegendo as suas famílias de toda destruição espiritual. Eu quero muito que você olhe esse cenário caótico que está aí fora, mas não se veja pertencente a isso. Você consegue entender? Quando a gente faz uma analogia, um paralelo, quando a gente analisa a sociedade como está, não é para que nós aceitemos isso e falemos, isso é o estado normal. Não, isso é como está o mundo, o curso do mundo está assim, mas nós não queremos nos colocar nesse lugar.
E era assim que estava também a geração de Noé. Por isso eu gostaria de trazer para você hoje algumas lições poderosas que nós podemos extrair da vida de Noé. Eu sempre digo isso nas minhas palavras, diaconisa Ilma. As escrituras estão lá, os heróis da fé estão lá, não é para nós lermos e falarmos apenas uau, que homem de fé, que mulher de fé, que coisa maravilhosa. É para nós extrairmos as lições e nós aplicarmos na nossa vida. Você consegue crer dessa forma? Você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, com muitas lições para você aplicar, para que assim como Noé venceu pela obediência, você também possa vencer pela obediência nessa geração. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, o primeiro ponto de hoje. Diz assim: uma geração corrompida não anula o propósito de Deus. Você precisa crer nisso. Porque às vezes a gente olha para o status quo de como está a coisa aí fora e fala, não, eu acho que Deus não pode. É como que diria, né? Eu digo quando vai o diácono Ulisses lá em casa: quem poderá me ajudar agora? Quem poderá me salvar? O Chapolin Colorado. Quem poderá contra essa geração perversa? Deus não pode. Que Deus não pode o quê? Você precisa entender que uma geração corrompida não tem o poder de anular os propósitos de Deus. Não tem. Tanto como Deus, de uma forma macro, como nação, como globo, mas também na sua vida. Os propósitos de Deus não podem ser anulados por conta de como está a cultura atual e como está a geração. Vamos começar a navegar nas águas. Falamos de arca, né? Vamos navegar nas águas de Gênesis 6, capítulo 6, verso 5 em diante. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Parece que a gente está vivendo sim ou sim. Parece que Deus, não só o Senhor, né? Nós também podemos olhar, Carlão, e falar que a maldade se multiplicou na terra. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis, e as aves dos céus, porque me arrependo de ter os haver feito. Verso 8, olha que coisa diz o verso 8? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. É um texto forte ver o Senhor falando que se arrependeu de uma criação por conta da multiplicação da maldade do coração do homem que era mau. E aí o Senhor vai falando, Moisés está narrando aqui, né? E vai narrando. Porém, quando chega no verso 8, o que diz? Porém, Noé achou graça diante. Eu quero que você comece a se ver entrar na história nesse lugar onde Noé entra. Você consegue começar a se olhar nessa história? O que nós estamos falando? O propósito de Deus não pode ser parado, anulado por conta de como está a geração aí fora. Então Deus vai falando como é que está, mas Noé achou graça diante do Senhor. Olha quem está do seu lado, tem um irmão gracioso aí, fala assim: eu creio que nós achamos graça diante de Deus. Amém, Anderson? Achamos graça. O texto diz que a maldade do homem se multiplicou na terra, porém Noé achou graça diante ou aos olhos do Senhor. Mais uma vez eu quero traçar esse paralelo da época de Noé e do que nós estamos vivendo hoje. Porque o mundo de Noé, ele estava cheio de maldade, violência, perversão. Assim como hoje, o mundo está cheio de maldade, violência, perversão, crime generalizado. E aí você vai reparar como Deus, ele não ficou indiferente à corrupção generalizada. Então quando você olha para o mundo, entenda, Deus está no controle. Eu preguei há 2, 3 semanas, num domingo, falando sobre isso. Quem governa a terra é Deus, quem governa o céu é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Você não pode olhar e falar assim: aqui Deus não tem atuação, aqui Deus não tem jurisdição. Não existe isso. Deus, ele governa tudo e todos. E dentro do seu governo existe uma permissão de Deus, que ele colocou o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, para ser o príncipe deste mundo. Mas vamos voltar aqui. Então a gente vê que isso não ficou indiferente aos olhos de Deus. A corrupção, o que aquela geração estava vivendo. Deus agiu, fala comigo assim, Deus agiu com justiça, mas também com misericórdia. Uma coisa que a geração atual tenta fazer é tirar a característica, o atributo da justiça como um atributo de Deus. Se esquecem disso. Então você vai ver uma geração falando que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas o velho pregador dizia: você nunca vai pregar sobre o amor de Deus sem falar da sua justiça. Porque senão a gente tem um Deus, desculpa a expressão, manco. Um Deus que não tem a totalidade dos seus atributos. Então nós só podemos falar que Deus, ele é amor, que Deus é misericordioso, quando nós entendemos que Deus também é justiça. Porque essa parte as pessoas não querem falar. Então Deus, ele agiu de misericórdia? Agiu. Mas Deus agiu com justiça. Você está entendendo o que a Bíblia diz? Olha o que diz o verso 6. Antes eu quero só deixar claro que Noé, ele foi separado. Fala assim: Noé foi separado. Então, que isso tem que ficar claro no seu coração. Mesmo no meio de uma cultura hostil, mesmo no meio de uma geração perversa, o texto mostra que Noé era diferenciado. Agora vamos continuar o que diz o 9. Eis a história de Noé. Quem era Noé? Era um homem justo, íntegro, e entre os seus contemporâneos. Noé andava com quem, igreja? Com os maldizentes, com os caras que tinham... Noé andava com Deus.
Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Verso 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Está muito claro, muito parecido com o que nós vivemos na nossa geração. Mas eu quero que você foque em Noé. Noé andava com quem, igreja? Olha para quem está do céu e fala assim: a gente precisa andar com Deus no meio dessa geração. Renato, nós precisamos andar com Deus. Precisamos andar com Deus. Não diz a geração estava corrompida e Noé andava com a geração. Não. Noé andava com Deus. Esse ponto que nós estamos estudando é justamente isso. A geração corrompida, ela não pode anular o propósito de Deus na nossa vida. Então não é porque tudo ao nosso redor está corrompido que nós também vamos nos corromper. Eu falo muito sobre isso, né, no livro de José. Não é porque porque José estava no Egito, ele não se corrompeu. Aqui nós estamos vendo também Noé não se corrompendo. Então entenda, o ambiente ele é poderoso, ele influencia, mas ele não é total sobre as nossas vidas. Nós temos poder sobre o ambiente. Nós temos que ter esse poder, porque Noé, ele não se corrompeu. Noé, ele não andava com a geração, ele andava com Deus. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus 24, no verso 37. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Presta atenção para onde Jesus está apontando aqui. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Parece a geração que a gente vive. As pessoas estão comendo, as pessoas estão bebendo, estão se dando em casamento, estão saindo de casamento. Os famosos, né? Casamento Netflix, 5 anos dura, e olha lá. Então, eles estão comendo, estão bebendo, estão casando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Teve uma mudança, um shift. Mudou alguma coisa aqui. Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Você consegue entender que o Senhor está apontando para algo que nós precisamos estar atentos? E eu não estou aqui com uma pregação legalista falando, olha, você vai ficar. Não é isso não. Mas você precisa entender que existe um tempo, existe um kairos, existe um momento. E diz aqui que os homens não vão perceber, assim como aquela geração não percebeu quando a arca fechou. Eles só perceberam quando veio o dilúvio. Ou seja, as pessoas estão vivendo, as pessoas estão nessa corrupção da geração. Então Jesus, ele diz que nos últimos dias será como nos dias de Noé. Então nós não podemos ficar brincando de igreja. Eu quero que aqui entre a responsabilidade nossa, povo em graça. Nós não podemos ficar brincando de igreja. Nós não podemos ficar brincando de sermos crentes. Porque Jesus foi muito claro, ele disse, olha, a volta dele, a minha volta, ele disse aqui claro, né? Será como nos dias do dilúvio. Então no passado o Senhor, ele tinha um grande plano para executar. E o Senhor tinha um grande plano para executar, e aí os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, e no meio de uma geração perversa, o Senhor encontra alguém de caráter. Eu quero que você comece a olhar para você nesse lugar de Noé hoje. Porque nós estamos vivendo a mesma geração. O texto diz, Noé achou graça diante do Senhor. Diz que Noé era um homem justo, íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. O que nós precisamos entender nesse início de culto, igreja, nesse início de mensagem? Que Deus, ele não precisa de muitos para começar um grande plano, um grande projeto. Deus, ele precisa do quê? De um obediente. Às vezes a gente acha que Deus, ele precisa, Deus precisa de um. Ele precisa de um José, ele precisa de um Noé, ele precisa de um Paulo, ele precisa de um Davi, ele precisa de um Daniel. O Senhor precisa de alguém nessa geração para entregar um grande plano. Então imagina só o meio corrompido, a sua empresa corrompida, imagina só o seu condomínio corrompido, imagina só toda a sociedade corrompida, e o Senhor passeando os olhos sobre a terra, como diz o salmista, e Ele está olhando, as suas pálpebras estão olhando para todos nós, e o Senhor acha alguém que diante dele aponta uma graça diferente. Era Noé, um homem íntegro, justo, entre os seus contemporâneos. Eu quero ouvir isso da boca de Deus a meu respeito, amado. Eu quero ser justo, eu quero ser íntegro diante do meu Pai. Eu quero entender que Deus, quando Ele procurar alguém para entregar um grande projeto, Ele possa falar, Fernando, você é um servo bom e fiel, então toma aqui um grande projeto, porque foi isso que Noé foi diante de Deus. Então não pense que Deus, ele precisa de muitos para começar ele precisa de alguém obediente. Tem alguém obediente do seu lado aí nessa manhã? Pergunta, se é obediente, porque os obedientes estão prontos a receberem grandes projetos. Minha esposa disse, eis-me aqui. Tem mais alguém que pode dizer eis-me aqui para o Senhor? Amém, Débora? Eis-nos aqui. Amém, Lourdes? Eis-nos aqui. Então, a pergunta que eu faço hoje, reflexiva do Espírito, nesse primeiro ponto. Se Deus precisasse de alguém para entregar esse grande plano, olha como é que está o mundo, olha como é que está a geração, olha como é que está os influencers digitais, olha como é que está
Vou parar aqui para não dar muitos nomes. Olha como é que está uma coisa aí fora. Será que Deus entregaria um projeto na tua mão? Ou será que o Senhor ia falar, eu podia contar com ele, mas não, ele também se corrompeu com a geração. Ele também foi no curso do mundo. É uma pergunta do Espírito para a gente refletir como anda o nosso evangelho, como anda o nosso cristianismo, como anda o nosso caráter com Deus. Você já aprendeu inúmeras vezes que caráter não é o que você faz em público, não. É o que você faz em oculto. É o que você é quando ninguém está te vendo. Era o que Noé era quando ninguém estava vendo. O ponto 2 de hoje, você está ouvindo Jesus nessa manhã até aqui? Olha só o ponto 2. Noé obedeceu a Deus mesmo sem entender tudo. Isso aqui é uma característica que nós precisamos desenvolver. A geração de hoje quer todo plano. Você só vai, eu quero ir para o casamento. Os irmãos gostam de casar longe, né? Eu vou casar lá na serra do não sei aonde. Eu vou casar. Aí você põe no Waze e você tem que ver todo o caminho para ir. Evangelho é você ir para o casamento, entre aspas, sem saber o caminho inteiro, mas só se submeter a isso. Você entendeu o que eu estou falando? É que a gente tem uma previsibilidade hoje. A gente foi criado numa cultura onde a gente consegue prever tudo. E aí eu tenho falado do imediatismo espiritual. Só que quando a gente fala de um lugar de fé, de um lugar de obediência, Noé, ele obedece mesmo sem entender tudo. Como assim, Deus? Uma arca? Não caiu uma gota? Não chove? E você está me falando para eu construir uma arca? Entenda, Deus vai dar um projeto na tua mão que talvez você não entende ele completo. Você só precisa se submeter. Eu tenho me colocado nesse lugar intencionalmente, porque às vezes o Senhor coloca algumas coisas e eu falo para minha esposa, mas não tem lógica alguma. Mas eu tenho uma convicção do Espírito. E se eu tenho uma convicção do Espírito, uma certeza do Espírito, eu falo, eu vou me submeter, porque eu não sei o que vai ser lá na frente. Eu não sei. Eu sei que o Senhor que tem pensamentos a meu respeito, para me dar o fim que desejais, é o que diz a palavra. Então eu sei que lá no fim vai ter um bom proveito isso, se é do Espírito. Então entenda que você não precisa saber de tudo, você precisa se submeter. Olha o que diz o verso 13. Então disse Deus a Noé, resolvido a cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nelas farás compartimento e nelas calafetarás de betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e de altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos, olha detalhe por detalhe, pavimentos na arca. Um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para destruir toda a carne, que não há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Contigo há uma aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivo contigo. Das aves, segundo as suas espécies, de gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Verso 22, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Fala comigo, isso é obediência. Parece muito claro a gente ler a história de Noé e falar assim, nossa, é tão simples obedecer. Só que traz pra gente agora, porque a gente está extraindo as lições. Quanto que Deus tem te falado? Quanto tempo Deus tem dado uma direção? E talvez não seja nenhum grande projeto para salvar a humanidade, como foi no caso de Noé. E você luta em obedecer consoante, como diz a palavra, a tudo que o Senhor tem te ordenado. A igreja, isso aqui é obediência. E para obedecer você não precisa entender tudo. Não precisava entender como é que vai cair a chuva, de onde vai falar, Deus está me dando um plano, Deus está me dando uma instrução e eu preciso me submeter a isso. Então se submeta a tudo que o Senhor mandar. Se submeta a tudo, mesmo seja algo ilógico, contra-intuitivo. Como é que eu vou construir uma arca numa geração que não chove? Mas Noé tinha uma direção, tinha uma palavra. Não chovia, essa é a verdade, mas mesmo assim Noé construiu a arca pela fé. Ele não usou da lógica da humanidade, ele não usou da lógica das coisas naturais. Noé usou da fé. Imagina Noé usando da fé no meio onde não chovia. Eu imagino lá Noé começando esse grande projeto. Deus deu um plano para ele, deu uma instrução. Imagina lá o povo rindo, porque a Bíblia diz que o povo estava zombando. O povo rindo de Noé. E Noé. Então, enquanto o povo ria, Noé fazia o quê? Igreja, Noé martelava. Tem alguém rindo de você? Continua martelando. Enquanto o povo estava aqui zombando de Noé,
Noé estava obedecendo. Tem alguém zombando de você? Tem alguém rindo de você? Eu quero dizer da parte do Espírito hoje, Vivi, continua martelando, continua construindo, continua obedecendo, continua se submetendo, porque as pessoas não tinham a instrução que Moisés tinha, que Noé. Quando eu falar Moisés é Noé, você já entendeu, né? A gente brinca tanto daquele trocadilho, né? Quem construiu a arca? Não. Quantos animais Moisés pôs na arca? Aí a gente fica brincando, depois a gente se confunde. Eu estou pregando de Noé, em nome de Jesus, já falei até de André. André nem tem, André era dos discípulos, lá para frente. Deus deu instrução para quem? Para toda a geração ou para Noé? Para Noé. E as pessoas não tinham ouvido o que Noé tinha ouvido. Você consegue entender a dimensão disso? E as pessoas que não ouviram a instrução que Noé ouviu, elas estavam fazendo o quê? Rindo. Elas estavam zombando. Elas estavam tirando sarro. Mas enquanto o povo ria, Noé fazia o quê? Martelava. Noé pegava as toras lá. É por isso que ele vai aparecer na galeria de heróis da fé, como nós começamos o culto lendo Hebreus 11:7. Pela fé. Não foi pela lógica, não foi pela emoção, mas foi pela fé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, veja que fé está ligada a temor, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando nós falamos de obediência, quando nós estamos pregando sobre essa obediência a Deus, nós precisamos entender algo, igreja, que obediência a Deus, ela não precisa de aplauso. Fala comigo, obediência não precisa de aplauso, porque a geração de hoje vive para receber like, aplauso e curtidas. Só que a obediência a Deus, ela não precisa. Se nós, tá na moda, né, a IA agora fazer os homens da fé, né, vocês estão vendo isso? Daniel, eu vi hoje um de José, alguém mandou um de José, pô, bom demais, José indo para prisão, fazendo selfie lá, a inteligência artificial está dominando o mundo, né, e está na moda a gente ver isso. Só que a gente, se fosse ver Noé, e tem uma de Noé também, que o pessoal mandou, Noé entrando na arca, Noé com o celular, falando, ei galera, eu estou pondo os animais aqui e tal, dá o like, aquela história. Se nós fôssemos ver na geração de Noé, a geração, o público não estaria aplaudindo, estariam cancelando Noé. Aí tem um louco lá que está construindo uma arca, tem um louco lá que está martelando umas madeiras, tem um louco lá que está fazendo alguma coisa. Fala comigo, obediência não precisa de aplauso. Fala, obediência precisa de fé. E fé é convicção. Amém, Sindoca? É isso. Às vezes a gente quer obedecer, mas a gente quer o aplauso de alguém. Então eu obedeço se o pastor foi lá e bater palma para mim. Eu obedeço se alguém falar, olha, muito bom o que você fez. Se alguém tirar uma foto, se alguém fizer um post, se alguém escrever um recado. Amado, obedeça independentemente se alguém vai te aplaudir. Quem é a plateia que tem de aplaudir? De quantos? Eu prego isso há muito tempo. Estamos aqui para agradar a plateia de um só. Noé sabia disso. Eu estou sendo zombado, eles estão rindo de mim, mas eu continuo martelando, eu continuo. Com Noé nós aprendemos, igreja, que enquanto o mundo ri da sua fé, Deus prepara um livramento pela sua e pela minha obediência. As pessoas podem estar rindo da gente. Esses caras são muito loucos, o que eles estão falando? Não importa o que eles estão rindo, não importa o que eles estão falando, nós continuamos martelando. Enquanto o povo estiver rindo, enquanto o povo estiver tirando sarro, não importa da nossa fé. Noé estava entrando em um lugar de livramento. Noé estava entrando num lugar de obediência. E eu tenho falado isso desde ontem dos meus stories. Eu tenho falado, obediência produz salvação. Ele obedeceu e ele foi salvo. A vida dele foi salva. A família dele foi salva por uma obediência. Com isso a gente entra no ponto 3. Você está ouvindo Jesus nessa manhã, em nome de Jesus? A arca foi preparada em que momento, igreja? Antes da chuva. A arca foi preparada antes da chuva. Diz lá no verso 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu, e só pode entrar na arca quando ela está pronta. Não entra na arca, que arca? Mas ele entrou no processo de construção. O povo estava rindo, ele estava martelando. O povo estava zombando, ele estava obedecendo. Então, quando o Senhor fala agora para Noé, entra na arca, tu e toda a casa, porque a arca estava pronta. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Eu quero que você entenda que Noé não construiu a arca correndo. Noé não construiu a arca às pressas. Noé não construiu a arca, sabe, de última hora. Olha, começou a chover, aí vamos começar, pega a madeira lá. Ih, não ia dar tempo não. Noé não vai partir, Renato, para um lugar de construção de arca, num lugar de tipo, ixi, agora, não tem mais o que fazer. Sabe aquela... Vou ter que dar meu jeito aqui. Então pega umas madeiras mesmo, põe aqui em cima. Não teria toda aquela excelência. Tinha uma instrução que nós acabamos de ler aqui. Cipreste, bitume, tinha
Cadê o Jeconias para me ajudar? Tinha que Aí, eu não vou saber falar isso. Calafetar. É quase em línguas estranhas isso. Tinha que fazer isso lá. Não daria para fazer isso tão rápido, quando começou a chover. Então a gente vê que ele não construiu a arca correndo, ele construiu com calma. A verdade, igreja, que a verdade de Deus é que o nosso Senhor, e pode prestar atenção, ele sempre nos alerta antes de agir. Só que qual que é a questão? Poucos escutam. O Senhor está alertando coisas há muito tempo. Só que poucos querem muitas vezes dar ouvidos. O que a gente pode aprender com Noé é que não foi só o alerta do Senhor, foi a obediência dele. O Senhor estava alertando, o Senhor estava falando. Então tem muitos na nossa geração que até escutam, mas não agem. Tem muitos que até escutam, só que sabe o que fazem? Eles demoram para pôr em prática. Aí Deus está falando, Deus está dando direção. Eu estou ouvindo, eu estou entendendo, só que eu não pratico. Eu quero falar para você de um fenômeno da nossa geração que é o conhecimento. E o conhecimento, quando ele chega, ele gera uma dopamina no nosso cérebro, de uma dopamina parecida com a da conquista. Só pelo fato de você conhecer algo. Só pelo fato de você ter uma informação, parece que você já teve a conquista. Sabia disso? O seu cérebro ele experimenta de uma dopamina parecida. E muitos estão nesse lugar do conhecimento. Conhecimento não é ruim. Só que o conhecimento tem que ser traduzido de forma prática. Noé teve a direção, Noé ele ouviu. Mas ele não ficou só falando, eu sei o que vai acontecer. Noé não ficou sabendo assim, eu sei o que é predestinação, eu sei o que é a existência dos 4 mundos, eu sei o que é pré-existência, eu sei o que é falsidade do livre-arbítrio, eu sei o que é mistério dos anjos. Noé não ficou nesse lugar. Noé falou assim, eu preciso traduzir isso na minha vida, eu estou ouvindo uma instrução. E não basta conhecer, eu preciso agir na direção da instrução. O que eu estou pregando aqui, se você está entendendo, é que Deus está dando instrução há muitos anos para muitas pessoas aqui. Só que as pessoas estão contentes e conformadas em sentarem e ouvirem apenas a instrução. Elas estão conformadas em apenas receberem o conhecimento. Como você tem conhecimento de tudo hoje. Então você conhece de muito, mas não sabe de nada, essa que é a verdade. É algo muito generalista, eu conheço, mas eu não tenho profundidade de nada. Se eu não tenho profundidade, eu não me torno especialista, eu não me torno prático em nada. Então eu conheço disso, eu conheço disso, eu já ouvi falar disso, eu já ouvi falar daquilo. Só que o que essa pessoa pratica na vida? Nada, ela está exatamente no mesmo lugar, ela não tem resultado algum na vida dela, porque ela tem conhecimento de tudo, mas não tem prática de nada. Você está ouvindo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Não basta você conhecer, você precisa levantar da cadeira do conhecimento e começar a marchar em direção a uma vida de prática. Você precisa começar a dar passos na direção da prática. O que a gente aprende com Noé é que Deus deu instrução. Ele ouviu a instrução, mas ele praticou a instrução. Eu posso assegurar você que Deus está dando a instrução, você está ouvindo a instrução, agora o próximo passo é com você. Obedeça a instrução. Se submeta à instrução. Faça consoante ao que o Senhor lhe ordenar. Foi essa expressão que a Bíblia usou aqui. Então ele não construiu a arca correndo, ele ouviu a instrução, ele começou o alerta antes e ele começou a agir. Ele começou a obedecer. Alguns, como eu disse, escutam, mas não agem. Demoram para pôr em prática. Deus está dando instrução, mas não querem agir de acordo com a instrução. Imagina se Noé falasse assim, eu vou construir quando começar a pingar. Psh. Imagina para manobrar tudo aquilo de animal. Vem elefante. Vem elefanta. Cara, imagina, não tinha CT lá para os animais. Era ele, as famílias lá, vem, pega 2 de cada, vai entrando. Imagina tudo isso. A arca tinha que estar pronta. A arca tinha que ter, sido feita no tempo certo. Então tem crente que vem no culto, ouve mensagem, culto após culto, mensagem, instrução do altar. Mas é tardio em pôr em prática. É tardio em praticar. O Salmo 119, 60 diz algo sobre isso. Diz, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Será que você consegue falar como salmista essa manhã? Sabe, o Senhor está falando, não fica assim, eu vou ver se testifica. Cara, a palavra de Deus, quando é a ordem de Deus, não tem que testificar, é você que tem que submeter a ela. A gente confunde as coisas, né? Eu vou ver se testifica. Você tem que ver se testifica a Bíblia, cara. A Bíblia está testificada pelo sangue de Cristo na cruz. Eu vou ver se essa história de aliança aqui testifica, de santidade testifica. Eu vou ver se isso cai bem no meu coração. Ou seja, alecrim dourado do meio gospel. Você é o crivo para saber se a palavra de Deus é verdade sobre a tua vida? Ué, se submete à palavra de Deus. Noé não falou, eu vou ver se testifica. Ele falou, eu vou fazer consoante o Senhor está me ordenando. Porque eu sei de onde vem essa voz. Eu posso falar com temor e santo tremor. Eu sei a voz que fala desse altar há 30 anos. Eu não estou falando de mim nem de outra pessoa que pode estar aqui. Eu sei quem fala com essa igreja. Eu sei de quem vem a instrução.
Eu não quero ficar ouvindo e eu vou ver se testifica. Amado, você tem que entender que a palavra de Deus já foi testificada pelo próprio Deus nos nossos corações. Então não fica entrando num culto, no outro culto. Uau, que palavra, que mensagem. Pô, você continua traindo a tua esposa, cara? Que mensagem é essa? Você precisa de um tapa na cara. Não é de mensagem não, de outro culto não. Você continua vindo na igreja e não perdoa, você precisa de um tapa, não precisa de culto não. Eu vou te levar no cantinho da testificação, pra você aprender. Vamos estabelecer lá no office, lá em cima, no 3º andar, cantinho da testificação. Tem que ser todo escuro, tem que ter um taco de beisebol. Ali você vai ver se a palavra testifica. É assim que a gente tem que tratar com um crente sem vergonha. Desculpa a expressão. Cara, a gente não tem que ficar olhando para as coisas do Espírito, falando, eu não sei. Só vai. Só se lança. Apresso-me, não detém guardar os teus mandamentos. Tiago disse em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, o que, igreja? Praticantes da palavra, e não somente ouvintes. A gente vive a geração de ouvintes. A gente vive a geração que ouve palavra, que ouve ministração, que ouve profeta, que ouve profetiza, que ouve sacerdote, que ouve o anjo da 40ª, sei lá de onde, que ouve o querubim da 4ª guarda, que ouve os 24 anciãos jogando, ouve tudo. Só não pratica. O que é, Ricão? Faz nada. Sejamos o quê? Não é nem sejamos, tornai-vos, se torne isso, pois praticantes da palavra e não somente ouvintes, e negando, então quem só ouve está se enganando. Você chegar num culto como esse e falar, nossa, que bênção, eu vou ficar só no conhecimento. Você está se enganando, você está só ouvindo, você não está praticando. Aí você se frustra depois e fala, a igreja me feriu, a igreja fez não sei o quê. Aí você que não praticou a palavra quer pôr a culpa na igreja? Quer pôr a culpa em Deus? Aí vai lá com os desigrejados rodar quadrilha. Tá no meio da quadrilha. Vamos lá cantar quadrilha, porque a gente saiu da igreja. A gente não. Aqui. Pratica a palavra para você ver. Pratica a palavra para você ver. Olha o que diz o 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Olha, você não tem que andar nas coisas naturais, você tem que andar nas coisas espirituais. Eu pergunto para você, como que você quer ser conhecido pelas próximas gerações? Como que você quer que o seu bisneto fale de você? Tem uns que o bisneto vai nem lembrar. Você pode pensar nisso? Tem um vídeo que roda na rede social que fala assim, depois que você morrer, depois de 100 anos, vai ter alguém morando na tua casa, vai ter alguém usando, se tiver carro ainda, vai ter alguém usando as suas coisas, a tua herança, sabe o que você deixou? Como que você quer ser conhecido pelas próximas gerações? Se é que você quer ser conhecido. Se for conhecido, o que vão falar de você? A gente está aqui 2000 anos, mais disso, milhares de anos de que passou tudo isso, porque a gente está falando antes da cruz. E a gente está aqui falando da obediência de um homem. Olha que coisa extraordinária. Como que você quer ser conhecido pelas próximas gerações? Pedro, sabe o que ele fala de Noé? Coloca para mim, 2 de Pedro 2,5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Olha que qualidade maravilhosa que o apóstolo Pedro está falando. Pregador da justiça. Cara, eu quero que os meus netos e bisnetos falem, o meu avô, meu tataravô, sei lá o que eu vou ser, ele era um pregador da justiça. Ele era um homem de fé. Ele era um homem de obediência. Olha lá, pregador da justiça. Provérbios 22:3 diz, o prudente vê o mal e esconde-se. Ou seja, está ouvindo, está vendo, está na atalaia, está no lugar de atalaia, está vendo e se esconde. Mas os simples passam diante e sofrem a pena. Ou seja, tenha sabedoria. Entenda o que Deus está falando para você. Saiba prever as curvas. Saiba construir um legado que vai perpetuar pelas próximas gerações. Não estou falando de herança não, estou falando de legado que você vai deixar na geração, que você vai deixar na sua família. Saiba o que você está produzindo para o reino. Então um culto como esse, sabe o que é? É Deus te dando mais um tempo. É Deus te dando mais uma instrução, é Deus te dando um recurso, é Deus te dando palavra, é Deus te dando instrução. O que eu faço, Bispo Fernando? Pratica. O que eu faço com um culto como esse? Construa antes que comece a chover. Construa antes que comece a chover. O seu casamento, comece a construir antes que comece a chover. Sua vida profissional, comece a construir antes que comece a chover. Tem muita gente que a chuva chegou e falou assim, eu perdi tempo de construção. E aí eu tenho que agora, porque eu estou na graça, contar com a misericórdia de Deus. E Deus vai ter sempre misericórdia. Mas eu estou ensinando uma geração a começar a construir antes da chuva chegar. Deus está falando há 30 anos para a gente. Tem um tempo, tem uma casa, tem um lugar. O que nós estamos fazendo? Construindo antes da chuva. Porque Deus vai mandar a chuva. Deus vai mandar a chuva. Diz que Ele que manda a chuva no seu tempo. Ele vai mandar a chuva. Mas quando a chuva chegar,
e eu estou falando agora de uma expansão, estou falando de uma chuva que vai ser a bênção de Deus, a gente vai falar, lá no deserto a gente começou a construir. A gente tirou o povo de uma estrutura, levou para uma outra estrutura, a gente proveu, Deus proveu, a gente fez desculpa a expressão, das tripas corações, a gente ajuda. Pode mandar chuva, Deus, porque a arca está construída. Olha quem está do seu lado e fala assim, começa a construir antes da chuva chegar. Você que está em casa, você tem que escrever isso aí no chat com toda a força. Construir antes da chuva. Você está ouvindo Jesus nessa manhã? Então não espere a tempestade para começar a construir a sua fé. Isso está na tela para você. Não espera. Quando chegar a tempestade, cara, ela vai chegar porque Jesus falou que vai ter aflições. Construa a sua fé. Comece a fazer hoje o que Deus está lhe mandando. Eu preciso correr, 4º ponto de hoje. A arca era o único lugar do quê? De salvação. O verso 16 diz, eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Quem que fechou a porta, igreja? Então só havia uma arca, só havia uma porta, só havia uma chance. Eu quero que você entenda o que o Espírito está dizendo agora. Amém, Telzinho? B. É assim que você me chama, né? B. Ele está travado. Só tinha uma arca, só tinha uma porta, só tinha uma chance. Eu costumo dizer isso nas minhas pregações. Um grande pregador, ele diz assim, ó, chegará o tempo que não haverá mais tempo. Não foi a Dilma Rousseff que disse isso não, foi um homem espiritual. Nem a Janja. Você consegue entender a profundidade disso? Chegará o tempo que não haverá mais tempo. O que você vai fazer nesse tempo? Muitos vão lamentar. O povo que zombava de Noé começou a lamentar. Entenda, vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. E Deus está dando instrução, Deus está dando tempo para você hoje, Deus está dando direção para que você construa antes da chuva. A porta ela foi fechada, não foi por Noé, a porta foi fechada por Deus. A Bíblia diz que quando Deus fecha uma porta, ninguém mais abre, ninguém mais entra. Eu não estou pregando de uma forma legalista para você entender, mas entenda a urgência do Espírito. Entenda que tem coisas na sua vida que não pode esperar para amanhã. Deus está falando, é hoje. Fecha essa porta. Para com isso. O Renato até fechou a porta. Esse cara é espiritual mesmo. Está ouvindo a palavra, Renatão. João 10:9 diz, eu sou a porta. Quem está dizendo? Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará pastagem. O Senhor é essa porta. Quando a gente fala que haverá o tempo que não... chegará o tempo que não haverá mais tempo, isso é real também para as questões espirituais de salvação. É que nós estamos bem nesse lugar porque nós sabemos da eleição, nós sabemos da predestinação. Mas isso não pode deixar a gente num lugar de comodidade, num lugar de mornidão. Os mornos estão prontos a serem vomitados da boca do Senhor. Atos 4:12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Igreja, Jesus é a nossa arca. Fala com a sua boca, Jesus é a minha arca. O que eu estou dizendo é que a salvação está nele. Eu estou pregando, falando para o seu cotidiano, para a sua vida contemporânea, estou falando para a tua família, mas eu estou apontando para Jesus. Você consegue compreender isso? A salvação é em Jesus. Ele é a nossa arca. E eu vou para o 5º ponto que diz assim, pela fé, Noé livrou a sua casa do juízo. Está lá no verso 1 de novo que diz, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa. Ele obedeceu. E a família foi abençoada pela obediência de um homem. Noé não apenas se salvou, mas ele garantiu salvação para a sua família. Eu quero dizer para você que quando você obedece a Deus, a bênção chega para a tua casa. Um pai obediente leva a bênção para a vida da esposa e dos filhos. Uma mãe, uma esposa obediente, leva. Um empresário obediente a Deus, ele leva a bênção para a sua empresa, sabia disso? Um empresário desobediente, a empresa dele é um caos. A empresa dele não tem valores do reino. Agora, um empresário obediente, a empresa dele respira, é o business kingdom, é um negócio do reino. Se acostuma com essa expressão. A gente precisa ensinar os empresários a fazerem das suas empresas um reino de Deus. Onde os seus funcionários eles sejam impactados não é pelo olerite, não é pelo vale, não é pelos benefícios, mas é pelos valores que aquela empresa carrega. Você empresário, comece a fazer a sua empresa virar um business kingdom, um negócio do reino. E ensine aos seus funcionários os valores do reino, porque a sua obediência vai levar bênção para aquelas vidas. Talvez eu não vou estar lá pregando para os seus funcionários, mas você vai estar lá pregando e ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Então aquilo que você constrói no presente, a sua família colherá no futuro. Eu posso falar que eu estou colhendo algo que a minha avó, o meu avô, meus pais construíram. Os meus filhos estão colhendo algo que os avós e os bisavós deles construíram. Você consegue entender a dimensão disso? Eu tenho pregado sobre isso. Os filhos dos nossos filhos vão servir e crer no mesmo Deus que nós. Ou seja, aquilo que você faz hoje, a sua família vai colher no futuro, tanto para o bem quanto para o mal.
Eu quero que você olhe para sua família colhendo a bem-aventurança daquilo que você está fazendo na geração atual, no tempo presente. Amém, Henricão? Os filhos do Henriquinho. Cadê o Henriquinho? Ah, tá servindo. É isso aí, cara. O filho do Henrique é o Henriquinho. Se bem que você tem que ser o Henriquinho, ele tem que ser o Henricão, porque ele passou você. Está servindo. E os filhos daquele jovem vão estar servindo também, vão estar aqui na igreja, vão estar servindo. E os filhos dos nossos filhos vão estar crendo no Deus que nós cremos, falando da graça, da abundância, do amor de Deus. Porque aquilo que nós estamos construindo no presente vai colher a nossa família no futuro. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ah, vamos louvar Jesus. Você está muito quieto aí no seu lugar, eu não sei o que está passando. Eu não sei como é que é para você, pá, mas deve ser uma bênção ver os seus netos, né, no caminho. Eu vou experimentar disso um dia. Eu não vou esticar porque meu pai já começa, eu acho que é coisa da idade, né, começa a chorar. Eu não choro nada, eu sou uma rocha. Quem já viu eu derramar uma lágrima? És mentiroso? Quebra meu dedo! Só riu quem é dos anos 80, né? Tem um Bira entre nós, toda vez que você ri eu lembro do Bira, cara. Vocês lembram do Bira? Do Jô Soares. É o Davi. Cara, ele começa a rir. Eu falei, uma hora eu vou soltar isso. Cara, eu assisti aquele cara. Vamos voltar para as coisas do Espírito, que não. Você me falou disso. Olha, Dama, você falou, cadê a pastora Dama? Você mandou sobre isso, né? Eu assistia. Era eu, minha mãe, meus irmãos. Era bom aquilo demais. Hoje não tem nada para você assistir. Vamos voltar para as coisas do Espírito aqui, amar. Vamos lá. Aquilo que você constrói no presente, a sua família vai colher. Você entendeu isso, né? Eu pergunto, o que você está construindo nesse tempo? Seja como Josué. Tem homens aqui, o que Josué falou? Eu e minha casa, vamos perguntar para as nossas esposas se elas querem servir a Jesus. Miga, esposa, você quer ir lá no culto? Vai ter um culto legal, bacana. Timóteo vai pregar hoje. Você quer ir? Não! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou um homem de liderança. Eu não estou falando do machismo não, tá? Você que entrou aqui pela primeira vez. Eu estou falando de postura de homem, de liderança, de cabeça, de pastor do lar, de atalaia, de sacerdote. Aquele que cultiva o coração da esposa, da família. Eu e minha casa serviremos. Foi isso que disse o grande conquistador Josué. O salmista diz no Salmo 112:1, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus. Esse homem é feliz, é bem-aventurado. Cadê os empresários bem-aventurados aqui nessa manhã? Cadê os profissionais bem-aventurados aqui nessa manhã? Cadê os homens e mulheres bem-aventurados aqui? A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Mas eu creio nessa palavra. Eu quero dizer para você, eu estou falando para homem aqui, atenção homens, eu sei que hoje não é o César, mas eu quero dizer, homens como Noé, eles não se conformam com a cultura atual da geração. Você está entendendo o que eu estou pregando? Eu queria pregar sobre isso, vou pregar no César sobre isso. Homens como Noé não se conformam com a cultura atual, eles se levantam para proteger o lar e edificar o seu lar pela fé, cara. Homens, eles não se conformam com ideologia de gênero, com essa voz de homens emasculados se levantando, com o feminismo tomando. Homens se levantam e protegem o seu lado da cultura atual. Foi o que Noé fez. Ele se levantou e falou assim, aqui não, Satã, not today. Cara, eu estou muito bilíngue. É aqui não. É meus filhos me ensinando. Hoje não. Na minha família não. Eu vou dizer para você, a maior herança que um pai pode deixar para os filhos é uma fé viva, não é uma religião morta. É isso aqui, uma fé viva. Estou falando do meu pai, dos filhos dos filhos. A maior herança que minha mãe deixou para nós não foi fortunas, até porque o que ela tinha de roupa a gente está doando para a sede. Mas foi uma fé viva. Foi uma fé viva. É isso. É essa a visão que você tem que ter para a tua família. É esse o legado que você tem que deixar para as próximas gerações. Eu preciso finalizar, eu não queria, mas eu preciso finalizar dizendo que você é um Noé nessa geração. Eu não posso continuar não, porque senão eles prendem a gente aqui no cinema. Começa a tocar o Stitch aqui. Como é que vai ser eu pregar concorrendo com o Stitch na tela? Começa a sessão do meio-dia. Você é um Noé nessa geração. Tem 4 pessoas que entenderam a pregação. Você é um Noé nessa geração, meu amado. Você precisa reagir hoje. Aleluia. Nós somos esse. Somos Noé nessa geração. O que nós estamos fazendo? Construindo a nossa fé. Porque quando nós construímos a nossa fé, a salvação ela acontece. A salvação da nossa casa acontece no outro dia. Eu quero salvar os meus filhos da ideologia de gênero. Inculque a palavra no coração dele agora. Do 0 aos 13 anos. Você tem uma janela de oportunidades. Coloca a palavra de Deus. Eu sei o que eu estou pregando, aconteceu comigo, eu sou o fruto disso. O Marx também entendeu isso. Cadê Felipão? Ele entendeu isso. O Karl Marx, ele entendeu isso.
E ele começou a aparelhar as universidades, começou a aparelhar a cultura. Nós precisamos entender que a cultura que tem que reinar na nossa casa é a cultura do reino dos céus, igreja. O que temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos não é a cultura moderna, é a cultura do reino. É isso, homens, é isso, mulheres. Então eu não quero, mas eu preciso terminar. Noé entendeu isso, ele construiu a fé e salvou a sua casa. O mundo vai estar cada vez mais parecido com a geração de Noé. Mas o que nós podemos pregar nessa manhã é que a arca, ela ainda está de pé, a porta ainda está aberta, a misericórdia de Deus ainda está sobre nós, igreja, graças a Deus por isso. Então não ligue para as vozes que se levantam. Você vai se levantar num culto como esse, vão tentar te parar. Não ligue para as pessoas, você vai mais um domingo na igreja. Aí você agora virou bitolado. O que falam lá é agora você é fanático. Agora é todo domingo na casa de Deus. Agora você não sai mais com um amigo. Agora você não vem mais não sei o quê. Mas não importa se vão zombar de você. Noé estava martelando enquanto estavam zombando dele. Noé estava lá batendo martelo, prego, e estavam zombando dele. E você está preocupadinho aí com o que a sua sogra, com o que o seu vizinho, não vou mexer com a sogra, o seu vizinho está falando de você. Quer que eu fale com a sogra? O cara fala, é hoje que eu pego aquela jararaca, é no almoço que eu enforco ela. Ame ela com o amor de Cristo. Quando a igreja ri é porque a neurociência pensa, o riso é identificação. Você identifica, a sua sogra deve ser uma jararaca, hein, cara? Tô brincando. Tá amarrada, a minha é uma benção. Olha, não importa se estão zombando de você enquanto você está construindo. Um dia eles vão ter que perceber que o que você construiu te salvou. Podem dar, estão zombando. O bispo Fê está lá. Falaram que eu era um cara ganancioso. É a ganância dele que ele não construiu um templo. Eu falei, vai de retro, Satanás, perigóspio, vai, vaza daqui. Aqui não tem aqui tem uma ambição do Espírito. Aqui tem fé, aqui tem ousadia. Aqui tem homens de Deus. Aqui tem uma família de Deus. Aqui tem um legado de 30 anos. Aqui tem homens que protegem a cultura. É isso que eu estou falando, igreja. Aí fica essas vozes, estão zombando, você tem medo de quê? Estão zombando? Estão zombando, deixa zombar. Estavam zombando de Noé. E ele estava martelando, eu estou aqui martelando, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pregando para você, eu gosto disso aqui, amado, isso é um culto a Deus. Porque eu tenho que me levantar como um profeta nessa geração. Não como um alecrim dourado para falar o que o povo quer ouvir, mas o que o reino anuncia. O que Deus está pregando. Estavam zombando dele, estavam zombando da gente também. Nós continuamos construindo, porque aquilo que ele construía salvou ele, a família dele. Até cair a primeira gota de chuva, ele era um louco, era um lunático. Mas depois que se caiu o dilúvio, ele era um visionário. Eu quero dizer para você, você tem uma informação que ninguém tem. Você tem uma informação que ninguém tem. Não estou falando de nada dessa geração, eu estou falando de algo do Espírito. E as pessoas, elas vão falar, parecem loucos, eles estão num cinema, eles estão falidos, eles estão não sei o quê. Deixa a arca fechar para você ver o que vai acontecer. Enquanto estão zombando, nós estamos pregando. Enquanto estão zombando, nós estamos aqui. E até cair aquela gota, ele era um louco, mas depois era um homem de Deus. Nunca vi fé como aquele cara. Eu imagino o povo batendo na arca. Ei, abre aí, dá pra gente entrar, que nem aqueles jovens no Enem. Abre o portão aí. Não, cara, acabou. Fechou. Pega a sua caneta Bic e vá para sua casa. Não tem mais como entrar. Pega seu Snickers e saia daqui. Não vai entrar. Vai comer Snickers em casa. Você não entendeu o que é horário, responsabilidade. Era isso, cara. Deixa eu dar a última lição do dia, eu posso? Deus, ele achou graça em Noé, diz o texto. E pelo fato de Noé ter achado graça diante de Deus, o Senhor deu a ele uma informação. Se você entender o poder disso, você vai receber coisas que ninguém vai receber. Deus vai soprar coisas no seu ouvido que ninguém vai ouvir. Ele achou graça diante de Deus. Achou graça, recebeu uma informação e depois uma instrução. É sobre isso que eu quero falar. Pela graça Noé tinha diante de Deus, pela graça que ele tinha, diante de Deus, ele só teve a informação que teve, que ia chover, porque Deus foi maravilhoso em entregar aquilo para ele. E aí Deus falou, vai chover, e eu vou te dar uma instrução. A arca vai ser, anota assim, assim, assim. Você tem anotado o que Deus tem falado para a tua vida? Ou você está lá no lugar do começo do culto, da informação, do conhecimento, da hora, vai cair uma chuva, vai morrer todo mundo. Eu estou sabendo disso, a dopamina do meu cérebro já me colocou num lugar de prazer, não preciso construir. O que ouve e não pratica será assemelhado como um homem imprudente. Foi o que disse Jesus. Então,
Ele recebeu aquela informação, ele recebeu aquela direção de Deus. E se você quiser receber então informação, instrução da parte de Deus, seja alguém gracioso, seja alguém diferente, seja uma pessoa obediente. Esses eram os atributos. Homem íntegro, que se desviava daquela geração, era diferente entre os seus contemporâneos. Eu quero ouvir Deus falar: Fernando, você era diferente daqueles caras que separava, você era diferente daqueles pastores Zé Ruela, você era diferente. Cara, você era esse cara. Mas estou construindo isso, eu estou martelando. Pá. Aí estão falando: olha lá, eu estou martelando. Porque uma hora vai cair o dilúvio, igreja. Uma hora a arca vai fechar. Então eu quero dizer para você, Noé era, o que a Bíblia diz? Noé era justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com quem? Com Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você tem andado com Deus? Ou você tem só ouvido informações a respeito dele? Eu termino dizendo para você: ande do lado de Deus. Porque Deus só entrega os seus principais projetos para pessoas diferenciadas. Deus só entrega os seus principais projetos para pessoas que vivem a palavra. Eu quero um grande projeto. Você só ouve falar de Deus, você não anda com Ele? Noé não ouvia falar de Deus, Noé andava com Deus. Noé não tinha só uma informação porque ele era como os outros da geração. Ele era um homem íntegro, diferente. Eu tenho que sair daqui, desse culto, eu vou falar de mim. Mordendo a mesa. Ninguém me para. Eu tenho informação do céu. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sei o que eu estou construindo para Deus. Eu ando com Deus. Eu não sou igual os caras dessa geração. Eu não sou corruptível, corrompido como os caras dessa. Eu sei quem eu sou. É isso que você tem que sair daqui hoje. Ou se direcionando para esse lugar. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar o plano. Mas quando Ele te der o plano, você vai ter que ter a fé e o martelo para executar o plano. Ele vai dar o plano. Noé estava lá: manda, Senhor. É betume, é cipreste, é o quê? É calefação. O que eu tenho que fazer? Estou pronto. Se Deus precisasse se entregar um projeto grandioso hoje, você seria o Noé dessa geração? Ou ele ia falar: melhor pegar o do lado, porque esse aqui se corrompeu. Esse aqui não andou na fé, não construiu com fé. E aí eu ponho a última de hoje, para você gravar no teu coração. Não espere o céu escurecer para você acreditar no que Deus lhe mandou construir. Não espera. A gente não está esperando mais nenhum acontecimento para construir o que Deus mandou a gente construir. A salvação, ela vem, igreja, para quem constrói no seco, mas com os olhos no céu. Construir no molhado é o cara da última hora. Construir no molhado é o cara que esperou ver para crer. Mas não dá para construir no molhado. Não dá tempo. Não dá. Deus falou: construa no seco, mas olhando para o céu. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que está entendendo que chegou a hora de colocar projetos em prática. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que o Espírito está gerando um senso de inconformismo com a vida que anda tendo. Porque o Senhor está falando: projetas, se projetas a luz brilhará. O Espírito está falando: se quiserdes me ouvirdes, comereis. Se quiserdes. E você está lá só com a informação, gerando dopamina. Mas eu sei da graça, eu sei das promessas. Deus está falando: não é saber, não é conhecer, é vivê-las. É um passo a mais. É se levantar da cadeira do espectador e ser o protagonista das promessas de Deus. Jesus falou: ide e deis frutos. Sempre tem uma direção de envio. Sempre tem uma direção de um comissionamento do Espírito. E hoje o Senhor está nos comissionando a nós começarmos a construir no seco. Eu não sei o que é o seu seco, eu não sei qual é o momento da sua vida, mas pode dizer: uma hora a chuva vai cair. Seja o tipo de chuva que vier. Pode ser como crise, pode ser como avalanche, pode ser como oportunidade. Você já me viu pregar inúmeras vezes: pior do que não ter a oportunidade é tê-la e não estar preparado. Noé teve a oportunidade, mas ele estava pronto com o martelo. Manda, Senhor. Eu ouvi a tua voz, eu entendi a tua instrução. Eu estou pronto porque eu sou íntegro. Entre os meus contemporâneos eu não sou corruptível. Eu não estou com essa geração. A minha maldade não chegou até o Senhor, porque eu sou um homem diferenciado. Ele estava pronto. E você está aí vivendo uma vida falando: quando a 7ª trombeta tocar, eu vou lá. Cara, você está esperando a 7ª trombeta tocar? Você não é crente, não. É hoje. É agora. O projeto é agora. A carreira é agora. Está passando, o tempo está passando. Deus está falando: é agora, é agora, é agora, é agora. E você está lá: eu vou ver se eu caso, eu vou ver, eu não sei. Se Deus testificar, cara, casa, bota uma aliança, um anel na mão dessa mulher. Vira homem, assume responsabilidade. Mulher, se submete ao teu marido. É agora. Acerta, tem que acertar em casa.
Chega de mais uma geração, chega de mais um ano, mais um ciclo de briga, mais um ciclo de contenda, mais um ciclo de traição. Chega disso em nome de Jesus, porque Deus quer pôr um plano na tua mão, Deus quer dar uma instrução para você, e você está aí brincando de ser crente, e Deus está passando os olhos sobre a terra e falando: para quem eu posso entregar o projeto, para quem eu posso dar uma missão, para quem eu posso confiar. E aí o Senhor olha para você e fala: ele não está pronto, eu vou ter que procurar outro. Noé estava pronto. Noé falou: Senhor, manda o plano, manda a lição, manda a instrução, porque eu estou pronto, porque eu não sou como os meus contemporâneos. Fazia consoante o que o Senhor lhe ordenara. Eu quero que você saia daqui hoje falando: o Senhor disse, está falado. O Senhor mandou, eu vou fazer. O Senhor deu a direção, acabou. Eu não preciso agradar o meu público, eu não preciso agradar as pessoas do meu lado, eu não preciso. Você também não precisa ser uma pessoa arrogante. Você tem que ser uma pessoa de fé, uma pessoa de ousadia. Eu preciso acabar, porque eu ficarei aqui mais 2 horas falando do amor de Deus. Que assim seja na sua vida, porque essa é a vontade de Deus. Fica de pé no teu lugar, nós vamos orar terminando esse culto. Oh Deus, oh Jesus, obrigado Pai por mais um dia. Obrigado Jesus por mais uma palavra. Obrigado Jesus, porque é um culto como esse que produz transformação, Pai. Obrigado porque é um culto como esse, Pai, que nos leva a outro patamar de vida. Obrigado Jesus, porque é um culto como esse que faz com que nós saiamos da cadeira da contemplação, da cadeira da informação, e nos levantemos para uma vida de prática. Obrigado Jesus, porque a tua palavra foi pregada e aqui a tua noiva ouviu, Jesus. A tua noiva recebeu a tua direção, Jesus. A tua noiva, Senhor, quer andar segundo, porque Noé andava contigo e nós queremos andar contigo também, Jesus. Nós queremos, Pai, cumprir a tua palavra. Nós queremos andar em obediência, Jesus. Nós queremos fazer o que disse Tiago, Pai. Nós queremos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque Tiago diz que os ouvintes enganam-se a si mesmos, Jesus. Nós não queremos nos enganar, nós queremos, Pai, ser os operosos praticantes. Jesus, a minha oração é: fortalece cada mão aqui hoje, Pai. Tira do lugar de procrastinação, tira do lugar de uma inércia espiritual, de uma inércia emocional. Jesus, que cada homem aqui, eu oro, Pai, acende uma chama no coração desses homens, para que venham a ser provedores, para que venham a ser grandes empresários, para que venham a expandir o reino através dos dons e talentos que o Senhor colocou nas mãos. Que ninguém aqui enterre um dom, um talento, que ninguém aqui enterre, Senhor, a instrução que o Senhor deu, Pai. Nós não queremos ser como aquele homem da parábola que recebeu reclamou, enterrou, falou: o Senhor é mau. Não, Pai, nós não queremos entrar no lugar de vitimismo. Nós queremos, Jesus, entrar num lugar de obediência. Assim como aquela viúva, Pai, disse o profeta Eliseu: o que você tem em casa? Deus, o Senhor nos deu algo, nós não estamos desprovidos. Nós temos uma botija, sequer uma pelo menos nós temos, e nós queremos apresentar ela a Ti, Jesus. E se tivermos que correr em toda a vizinhança, se tivermos que sair da nossa zona de conforto e buscarmos, o azeite não faltará. O Senhor diz: seja feito conforme a vossa fé. Deus, estica a fé desse povo hoje, Pai. Oh Deus, estende, Pai, nos nossos corações, estende nas nossas mentes, Jesus. Que nós saímos daqui hoje, Pai, ousados. Que nós saímos daqui hoje, Pai, que se levantem aqui hoje, Pai, grandes homens, grandes empresários. Que se levante aqui, Pai, médicos. Que se levantem aqui advogados, pessoas que vão liderar, Pai, nos mais altos escalões políticos do Teu reino. Que se levantem aqui Noés, que se levantem homens de obediência. Que se levantem homens, Pai, que não vão se dobrar à cultura, que não vão se dobrar às agendas do anticristo. Que se levantem homens e mulheres que vão ser uma família de testemunho, porque aquilo que nós construímos no presente, a nossa família colherá no futuro, Jesus. Vai colher da abundância, vai colher da felicidade, vai colher da sua dupla honra, Jesus. Oh Pai, como o Senhor diz na Tua palavra, a glória da segunda casa, ela será maior que a da primeira. Deus, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Deus, nós estamos construindo no seco, mas nós estamos com os olhos no céu, estamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Deus,
Deus, os nossos olhos estão postos em Ti, os nossos olhos estão em Ti, Jesus. Pai, queremos sair daqui como Noé, queremos sair daqui em integridade, queremos sair daqui em justiça, queremos sair daqui, Pai, com um grande plano, porque o Senhor, Pai, nos escolheu, porque o Senhor achou graça em nós. Pai, que aqui se levantem homens e mulheres graciosos que vão chamar a Tua atenção, e que por isso vão receber instrução, e que por isso vão receber direção. Eu profetizo que a Tua graça vai chamar a atenção de Deus, que aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, Ele vai se agradar, e Ele vai colocar nas tuas mãos projetos grandiosos, instruções, informação que ninguém sabe, e que com isso você vai expandir o reino, que a sua família vai ser salva, que a tua obediência vai ser colhida pelas próximas gerações, em nome de Jesus. E eu declaro que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito sejam constantes, sejam permanentes, e aqueles que vão construir em obediência, digam: não espere a tempestade para começar a construir a sua fé. É hoje, igreja. Quantos ouviram Jesus, digam glórias a Deus. Amanhã eu vou rasgar o céu naquele culto de oração. Cara, amanhã nós vamos fazer aquele office pegar fogo. Eu espero você amanhã às 20 horas. Abraça quem está do seu lado e fala: estamos construindo no seco, com os olhos no céu. Bom dia a todos, graça e paz, Cristo vive!